Me and Dre met at the fork in the road. At the fork in the road, he went left, I went right, and we met back up somehow at the end. And, 5 million records later, 3 #1 singles and, a host of awards. And, what the difference 12 months make. And I came back, and so now it's back in working with Dr. Dre for my late March release. Essa é a segunda parte da biografia do rapper The Game. Para quem ainda não viu a primeira parte, vou deixar na descrição do vídeo, em 25 de janeiro de 2005. The Game tinha acabado de lançar seu álbum de estreia e vendeu 586 mil cópias na primeira semana, praticamente trazendo de volta toda a cena da Costa Oeste. Recebeu a aprovação de um dos maiores produtores da história e entrou para um dos grupos de hip hop mais quente da época. The Game estava no auge. Naquele ponto da sua carreira, tudo parecia estar no caminho certo, mas em mês, tudo muda. Você entra em atrito com seu chefe, que também era seu parceiro de gravadora e quem o ajudou a colocar seu projeto nas ruas. Isso gera uma quebra com seu mentor. Você é expulso do grupo, dispensado e realocado para um selo secundário, com menos verba e suporte. Outro artista teria desistido mais. O The Game pegou todo esse drama e lançou o Doctor's Advocate. Após o lançamento do The Documentary, The Game saiu em turnê com Snoop Dogg, e durante essa turnê, The Game não foi visto com a corrente e as roupas da G-Unit. Ele dizia que estava apenas promovendo seu novo selo, a Black Wall Street Records. Check this out. I don't know if you know what you're seeing. But what you're seeing right now, you're seeing some classic West Coast gangster. You got my nephew Game representing this real. You know what I'm talking about? You got Snoop Dogg representing this real shit, and we showing you how the West is won. This is how we do it. From the west side to the east side, from my side to your side. You know how we do it. So this is what I want y'all to do if you enjoying yourself, because I know you enjoying yourself. You can't do nothing but do it. Check this out now. Let's say, ain't no party like a west side party, because a west side party don't stop. Em fevereiro, The Game foi capa na Vibe, onde ele falou da G-Unit e do seu álbum de estreia. E também foi capa na Rime, onde ele também falava da G-Unit e do The Documentary, o que deixava claro que ele estava numa boa com a G-Unit. Mas no dia 28 de fevereiro, 50 Cent foi até a Rádio Power do Ed Lover e expulsou The Game ao vivo. So where does he stand as far as G-Unit is concerned right now? Across the street or around the corner. He's not in my camp. Not at all. No way. Eu fiz um vídeo onde eu falo bem detalhado sobre essa treta do The Game. E do 50 Cent vou deixar na descrição desse vídeo. Nesse mesmo dia, 28 de fevereiro, The Game também estava em Nova York e foi até a frente da rádio e teve um tiroteio entre a banca do The Game e a do 50 Cent, mostrando que as coisas estavam muito tensas. Então, após esse conflito, The Game voltou para Los Angeles para falar com o Dr. Dre e o Jimmy Iovine para tentar resolver essa treta entre ele e o 50 Cent. Dr. Dre e Jimmy Iovine tiveram uma ideia para resolver toda essa situação. Os dois iam fazer doações para crianças no Harlem. Então, no dia 9 de março, no aniversário da morte do Notorious Big, The Game e 50 Cent fizeram uma coletiva de imprensa na cidade de Nova York, onde fizeram doações para crianças do Harlem. Mas ninguém deixou claro se The Game ainda estava na G-Unit ou estava oficialmente expulso. 50 and Game initially kept a respectable distance from each other on stage, appearing at times uncomfortable until the very end, when they gave each other a symbolic pound to show they were at a truce. Well, there you have it. But still, there's some questions left unanswered, like is the Game officially still in G-Unit? We'll let you know how that pans out. But in the meantime, on the anniversary of Notorious B.I.G.'s death, it's good to see young African-American males take accountability for their actions and redirect their energy in a positive direction. We can all learn from that. Mas os dois não seriam mais vistos juntos. The Game saiu em turnê para promover o The Documentary. E durante essa turnê, ele fazia alguns ataques no 50 Cent. E o 50, toda a entrevista que dava, fazia ataques ao The Game. Em 29 de março de 2005, JT The Bigga Figga lançou West Coast Resurrection, mostrando que ainda tinha músicas do The Game e não estava nem aí com avisos do Jimmy Henchman para não lançar mais músicas. Em 11 de abril de 2005 saiu Midnight Club 3. Dub Edition, The Game fez parte da trilha sonora com How We Do e Higher para promover esse jogo. Ele saiu na capa da Dub Magazine e foi capa da XXL Magazine com Snoop Dogg, e em maio saiu o terceiro videoclipe para o The Documentary Dreams. Mas possivelmente foi gravado antes dessa treta dos dois, porque dá para ver o The Game com as correntes da Aftermath e da G-Unit.
Foi nessa época, entre maio e junho, que ele fez a sua tatuagem de borboleta no rosto, que segundo ele mesmo significava uma nova vida. You know, I got the teardrop on some, on some fucked up shit in the streets. You know how the teardrop comes about, man. And I kind of felt like with me having, a new company and me having my guys and just new life. My son's almost 2 years old. My mom is happy. My grandmother's looking down on me, and I'm finally doing something positive. I just donated over, a little bit under $500,000 to the Compton Unified School District. So it's all about new life. You know what I'm saying? The butterfly is just a representation of new life. That's what it is. I did research on it, and I looked up something that meant or kind of defined new life, and it was a butterfly. Shit could have been a lion, but it was a fucking butterfly, man. So I got a butterfly tattooed on my face, but that don't mean that I won't run up and punch your fucking teeth out if you say something slick. It just means that I'm trying not to punch your teeth out, so watch your words. The Game fez uma participação no videoclipe da música Play Us Only, do Kelly, que foi lançado em junho de 2005. Em 5 de junho de 2005, The Game foi a atração principal do Summer Jam, e nesse show ele deixou bem claro que não estava mais na G-Unit. Ele jogou a corrente na multidão e colocou uns ratos no palco, e disse que era o 50 Cent e a G-Unit, e foi a primeira vez que ele disse Jail Not. So you can see it's authentic. Fuck this thing. Had that. I'm straight the fuck out of Compton. And I got love for New York out, man. And it's still fuck 50. Now play my shit. There. Listen. 50 Cent can suck my dick. My face can suck my dick. 28 can suck my dick. 3 unit can suck. That's what it is. Oh, rat ass nigga. That's my nigga 50 Cent. And that's the nigga, that's Yayo on the ground. That's 50 Cent. Yeah. They hear rap. Now I play my shit. Nigga bust through my lip, nigga. Man. 50 Cent can suck my dick. 28 can suck my dick. Olivia can suck my. A partir daquele momento, ficou evidente que a rivalidade entre 50 Cent e The Game estava longe de acabar. Na verdade, estava apenas começando. O público, por outro lado, ainda não tinha clareza sobre como estava a relação entre The Game e Dr. Dre. Nas semanas seguintes, o rapper passou a ser frequentemente questionado se ainda mantinha proximidade com Dr. Dre e se continuava ligado a Aftermath. The Game respondia que sim, que a amizade entre eles permanecia firme e que os dois estavam inclusive colaborando no estúdio na produção de seu novo álbum. Mesmo assim, The Game ainda se via em uma posição desconfortável, já que em seus shows costumava cantar faixas que haviam sido grandes sucessos em parceria com 50 Cent, o que fazia o público comentar que, sem 50 Cent e Dr. Dre, ele jamais teria alcançado o sucesso que tinha. Enquanto isso, 50 Cent concedia entrevistas dizendo ter sido o responsável por escrever boa parte do The Documentary do The Game, com as pessoas repetindo essas afirmações o tempo todo e insistindo que ele não era capaz de conquistar nada por conta própria. The Game começou a se sentir encurralado, como se precisasse provar seu valor para todos. Então, ele decidiu se inspirar no próprio 50 Cent. Assim como 50 Cent havia feito com Ja Rule, atacando-o continuamente em mixtapes e tentando destruir sua imagem, The Game decidiu fazer o mesmo com 50 Cent. Em 19 de junho de 2005, The Game lançou a mixtape You Know What It Is, Volume 3, que continha uma série de faixas atacando 50 Cent e a G-Unit. A música mais marcante foi 300 Bars and Running, mas The Game não parou por aí. 50 Cent não deu muita atenção ao que The Game estava fazendo. A maioria dos membros da G-Unit é que respondiam aos ataques. Mesmo assim, The Game continuou a provocá-los. Em 26 de julho de 2005, JT, The Bigga Figga, lançou Untold Story,
volume 2, da época da Get Low Records. Em 30 de agosto de 2005, saiu o último videoclipe do The Documentary, Put You on the Game. Em 7 de setembro de 2005, ele lançou outra mixtape chamada Ghost Unit. O que chamou a atenção nessa mixtape foi a faixa número 2, intitulada Here We Go Again, que trazia uma participação de Dr. Dre, o que reacendeu as conversas sobre a relação entre The Game e Dr. Dre, e que os dois ainda estavam trabalhando junto. Em novembro de 2005 aconteceu o Vibe Awards e The Game foi nessa apresentação escrito Gil Not na cabeça. E lá também foi perguntado qual seria o nome do seu segundo álbum. The Game revelou oficialmente o título de seu segundo álbum, dizendo que se chamaria The Doctor's Advocate. Quando perguntaram o significado do título, ele explicou. O título significa que Dr. Dre é o homem. O que ele diz, acontece. Ele tem a fórmula e nós vamos fazer acontecer. The Game revelou que estava no estúdio com Dre e disse que a rivalidade com 50 Cent não afetava seu relacionamento com Dr. Dre. Dr. Dre faz boa música. Eminem, 50 Cent e eu todos vendemos discos. Todos somos protegidos de Dr. Dre. Minha rivalidade com 50 fica do lado de fora. Não levamos para dentro de casa. Quando perguntaram quem mais produziria o álbum além de Dr. Dre, ele revelou Kanye West, Just Blaze, Timbaland, Scott Storch e Cool and Dre, dizendo mesma sopa, cozinha diferente. Ele também fez uma declaração ousada. The Game disse, vamos vender 1 milhão de cópias na primeira semana, mostrando que sua confiança estava no auge, determinado a provar ao mundo que não precisava de 50 Cent para ter sucesso. See, the thing about that, man, is you got to understand the definition of the title. The title is called The Doctor's Advocate because, first of all, we'll cut it in half, man, and just say, the doctor, for instance. I studied under Dre for the last 5 years, man, you know what I'm saying? And there's a lot of praise that goes to that man for, I was fresh out the coma maybe 4 months and I had to deal with Dr. Dre. So, Dr. Dre is sort of, responsible. Em dezembro de 2005, The Game cobriu a sua tatuagem de borboleta pelas iniciais de Los Angeles e lançou a mixtape Stop Snitching, Stop Lying, junto com um DVD, onde ele andava por New York, atrás do 50 Cent e zombando da G-Unit. Why did you decide to do the LA over the Butterfly? Because I got it when I was in New York, but he ain't do it right, you know what I'm saying? And it ended up looking like a motherfucking moth, you know what I'm saying? But then with right in your face, you just can't go back and cover it with anything. So I tried to think, and I was like, man, all right, the LA, the logo, the Dodger logo looked cool over the shit, but then I got it, and it didn't fully cover it. And there was no way to extend the shit. There was no way to extend it to keep it the LA, the true to the Dodger sign. So then I just kept it rock with that for a minute. Then I thought, let me put a star around this shit. And I was gonna make the whole fucking star just black, cover the whole shit. But then I thought, make it red. And he's like, I can do a good job with covering it. And he did it, and that was that. Ainda em dezembro de 2005, The Game lançou a sua marca de tênis. Hurricane era um tênis até que bonito, mas não fez muito sucesso. Em janeiro de 2006, The Game ainda afirmava que estava trabalhando com o Dr. Dre. Mas para 50 Cent, isso era um conflito de interesses, o que fez Dr. Dre e Jimmy Iovine ficarem do lado do 50 Cent, que na época era quem fazia mais dinheiro, o que fez The Game sair da Aftermath e da Interscope e ir para Geffen Records. Essa Geffen Records faz parte do grupo da Interscope, mas é uma gravadora menor e com muito pouco investimento. E The Game, sabendo disso, descartou as músicas do Dr. Dre e foi para New York gravar o Doctor's Advocate sozinho e do zero. Ele explicou que escolheu Nova York, porque é o oposto total de Los Angeles, sua cidade natal. Ele queria se afastar de tudo que o lembrava de casa, se trancar no estúdio e não sair até que o álbum estivesse pronto. O rapper e produtor do The Game, New Jersey Devil, deu uma entrevista falando que o Doctor's Advocate foi inteiro financiado pelo antigo empresário do The Game, Jimmy Henchman, e que ele não teve financiamento nenhum da Interscope ou da Aftermath. You lot are young, fam. And I don't like doing that. Okay, so cool. Yeah. Okay, so we say that, right? Yeah. Okay, so Game's second album. Which was the one? Nigga, tell me what's the hardest track of that? What's the name of the second album? The documentary. The Devil's Advocate. Devil's Advocate. Yeah. One Blood. Okay, yeah, all his shit was hard. Yeah. Everything, nigga. One Blood was hard. One Blood shit was Swizzy, nigga. Yeah. Old English. And the one with Kanye West.
She can't. Bro, that was on documentary. Okay, no, that wasn't. Couldn't get far. Old English hard. Couldn't get far. English was hard. Yeah, come on, man. I know What my he shit, said, man. his bitch got shot in the same whip that he was in, and he was drinking Game, that old English. the documentary was dumb hard. Yeah. The Devil's Advocate for me was more personal. But you see that? It was. Because I know exactly everything he's saying. And you was there as well. And I was there through the shit. And it was with no support from Interscope. It was no support. He even said it a lot on the album. Everybody was Jimmy against don't fuck Game. with me. Dre don't talk to me. Jimmy Henchman, the whole album was produced off of Jimmy Henchman's money. Yeah. Game did the album without no budget. We was in Sony Studios. We was in Sony Studios off of Jimmy Henchman's budget. A primeira faixa que The Game gravou para Doctor's Advocate acabou sendo a última faixa do álbum, a número 16, intitulada Why You Hate the Game, com participação do Nas. The Game contou que conheceu Nas depois que o álbum The Documentary foi lançado. Na época, Nas deu seu número e disse: "Se algum dia você precisar de um favor, me liga." E foi exatamente isso que ele fez. Ligou para o Nas, os dois entraram no estúdio e saíram de lá com essa música. Sem mais fazer parte da Aftermath, The Game ficou abalado emocionalmente. Numa noite decidiu extravasar no estúdio. Bebeu muito e gravou a faixa título Doctor's Advocate. When Doc say it's a rap, it's still aftermath and ain't nothing after that. Essa música é como uma continuação espiritual de Start From Scratch, do primeiro álbum. Na letra, ele abre o coração para Dr. Dre, fala sobre tristeza, raiva, saudade, arrependimento, tudo. Ele se dirige a Dre como a figura paterna que nunca teve. O convidado perfeito para essa música era Busta Rhymes. The Game contou que, quando entrou na Aftermath, Busta agiu como um irmão mais velho, sempre o ajudava e o aconselhava. Por isso, fazia todo sentido que ele participasse dessa faixa, falando com Dre de forma protetora. O produtor da música, Jonathan J.R. Rotem, falou daquela noite de gravação. Ele disse: "Naquela noite no estúdio, percebi logo que não seria uma sessão normal. Ele estava tendo uma conversa direta com Dr. Dre. Muitos rappers criam uma fachada, mas poucos se expõem assim, de forma tão pessoal. Isso mostrou muito sobre o Game. Ele foi real, vulnerável, sem ego, e ainda fez disso a faixa título do álbum." Com o passar das semanas, The Game começou a trabalhar com mais produtores para o álbum, assim como havia feito no primeiro, incluindo DJ Khalil, Kanye West, Scott Storch, Swizz Beatz, Hi-Tech, Mr. Porter e muitos outros. Em junho de 2006, The Game fez uma participação no filme Ruas Sangrentas. Ele interpretou o Big Meech. Found out who got Junior. Big me took my son. Well, money, you got it? We want 100,000 in exchange for Junior by Friday, midnight. Vamos voltar para o álbum. Ironicamente, a última faixa gravada para o álbum, One Blood, acabou se tornando o primeiro single. A batida veio de um produtor chamado Rifa. The Game não fazia ideia de quem ele era, e inicialmente achou a demo ruim, mas aquela batida foi a que funcionou. I recorded the whole album. I already know I had a fucking classic, and the last song I recorded on it was One Blood. This random fucking kid came in the studio. He played 30 beats. All them shits was, I don't give a fuck if you're watching. Like, I didn't like none of them motherfuckers. And One Blood was like the second to last or the last one. And that motherfucker came on, and it was just like, and I was like, yeah, this is me. This is how I say fuck 50, fuck Dre, fuck everybody. Like, fuck Interscope, fuck Eminem. Like, this is gonna be my payback. You know what I'm saying? And I was just mad. It was like. Nesse momento, no entanto, The Game precisava provar para Jimmy Iovine e para Geffen Records que tinha algo realmente especial. O que ele acabou fazendo foi vazar o primeiro single It's Okay, One Blood, no início de julho, entregando-o para diversos DJs em Nova York. A música começou a tocar nas rádios, ganhou força e rapidamente se espalhou até a Califórnia. Antes que percebesse, The Game tinha seu primeiro single de sucesso. Depois disso, ele voltou para a Califórnia, entregou o álbum, e com o sucesso crescente de It's Okay, One Blood, Jimmy Iovine e a Geffen Records decidiram que era o momento perfeito para começar a promover o single e o álbum. Então, em 24 de julho de 2006, eles fizeram um comunicado à imprensa anunciando o primeiro single. Seria One Blood e faria parte do segundo álbum de The Game, Doctor's Advocate. Tudo isso seria lançado pela Geffen Records, gravadora irmã da Interscope, que não tinha nenhuma associação com a Aftermath de Dr. Dre ou com a J-Unit do 50 Cent. No comunicado à imprensa, The Game deixou claro que ele não foi expulso da gravadora. Ele decidiu sair por conta própria. Ele disse: "Se eu quisesse trabalhar com Dre, 50 Cent teria lucrado com meu álbum.
Eu não podia deixar isso acontecer. Foi uma decisão que The Game tomou para começar a construir seu próprio perfil, e fazia sentido para ele se estabelecer sozinho em termos de gravadora. No entanto, a saída de The Game da Aftermath de Dr. Dre ainda gerava questionamentos sobre se Dre participaria do álbum. Para se colocar ainda mais pressão, The Game reiterou que seu segundo álbum venderia 1 milhão de cópias na primeira semana. One Blood foi lançada para o público em 24 de julho de 2006. A música chegou ao número 71 na Billboard Hot 100 e ao número 16 no ranking Hot Rap Songs. Isso foi muito diferente do desempenho dos singles do álbum de estreia The Documentary, que, com 50 Cent, como How We Do, Hate It or Love It, chegaram ao top 5 da Billboard Hot 100. Esse single, por outro lado, mal entrou no top 80. Apesar de One Blood não ter alcançado o mesmo sucesso estrondoso dos singles do primeiro álbum, a música ainda estava performando muito bem dentro de seu nicho, especialmente nas rádios de rap e hip hop. O videoclipe não estava programado para ser gravado para a música, mas como a faixa estava performando tão bem, decidiram torná-la o primeiro single oficial do álbum. Enquanto isso, The Game continuava trabalhando em sua segunda faixa oficial e em outras músicas do álbum, garantindo que o material mantivesse seu estilo autêntico e sua identidade artística, sem depender diretamente de Dr. Dre ou da Aftermath. Ele estava construindo seu próprio caminho e mostrando que poderia ter sucesso por conta própria, reforçando a mensagem que havia dado anteriormente. Ele não precisava de ninguém para validar seu talento ou suas decisões. O lançamento de One Blood serviu como um ponto de partida, mostrando ao público que The Game estava pronto para assumir o protagonismo de sua carreira e estabelecer sua própria marca no cenário musical. A recepção do single, mesmo sem bater o top 10, deixou claro que havia interesse e expectativa pelo álbum completo, que chegaria pouco tempo depois, consolidando The Game como um artista independente dentro da indústria, porém ainda conectado às grandes gravadoras por meio da Geffen Interscope. Em agosto de 2006, foi revelada a data oficial de lançamento do álbum The Doctor's Advocate, que seria 7 de novembro de 2006. What's cracking right now, man, is a single called It's Okay, man. You know what I'm saying? If you're from the hood, then you know there's One Blood, man. This is how we do, man. The Doctor's Advocate in stores November 7th. I will not, cannot be stopped. I'm the gang, King LA, face LA, LA on my motherfucking face. Reflex, hold me down. Em 6 de agosto de 2006, começaram a surgir rumores de que The Game teria uma faixa chamada Same Bars, que iria atacar seu próprio mentor, Dr. Dre. Esses rumores se intensificaram quando, em 10 de agosto de 2006, The Game passou na rádio Power 106 para conversar com o DJ Ski sobre seu próximo álbum, The Doctor's Advocate. Ele confirmou que a data de lançamento seria 7 de novembro e falou sobre os produtores do álbum, como Just Blaze, Scott Storch e Kanye West, mas não mencionou o Dr. Dre no álbum. Ele ainda disse que estava livre de correntes e amarras, o que dava a impressão de que ele e Dr. Dre não estavam de boa. Ainda em agosto, The Game lançou a primeira mixtape da sua gravadora, a Black Wall Street Records, que seria a Black Wall Street Journal Vol. 1. No final das contas, a faixa Same Bars The Funeral foi lançada, na qual ele rimava sobre o instrumental de Hands Up do Lloyd Banks, atacando 40 Glock, Hot Rod, o próprio Lloyd Banks e todos os outros da G-Unit. No mês seguinte, em setembro de 2006, a gravadora começou a se preparar para lançar o segundo single de The Game, Let's Ride. A música foi produzida por Scott Storch e lançada em 24 de setembro de 2006. A faixa chegou ao número 46 na Billboard Hot 100. Um fato interessante sobre essa música é que Scott Storch cobrou $2 milhões do The Game apenas por essa batida. É importante lembrar que, naquela época, Scott Storch era literalmente um dos produtores mais talentosos da época. Em setembro de 2006, ele revelou que seu álbum, The Doctor's Advocate, seria adiado em uma semana para 14 de novembro. Então, naturalmente, The Game teve que continuar promovendo a nova data de lançamento, visitando várias estações de rádio. Em 29 de setembro de 2006, ele passou pela Hot 97 para conversar com Andy Martinez, e o que surpreendeu nessa entrevista foi que ele entrou em contato com 50 Cent para ver se poderiam encerrar a rivalidade. Essa foi a primeira vez que ele fez isso publicamente. The Game disse: "Eu só quero conversar e ver onde nossas cabeças estão, e ver se talvez possamos chegar a um terreno comum, com respeito mútuo. Quero ver se conseguimos resolver isso como adultos." The Game também confirmou na entrevista que Dr. Dre não estava envolvido no álbum. Ele afirmou: "Dre não está no álbum. Nenhum envolvimento do Dre neste projeto. Se você pretende comprar meu álbum apenas porque o Dre fez 1 ou 2 batidas, deixe ele na prateleira. O álbum é produzido executivamente por mim.
Dre me tirou das ruas e me deu uma oportunidade, então sempre vou ter respeito por ele. Ainda em setembro de 2006, The Game deu uma entrevista para a revista. Nessa edição, no entanto, só foi lançada em novembro de 2006, mas, nessa conversa, ele falou sobre o que passou durante 1 ano e meio após o lançamento de seu álbum de estreia, The Documentary. Ele disse que se sentiu suicida, estava tendo problemas familiares e, mesmo nessa entrevista, ainda havia dúvidas se Dr. Dre participaria do álbum. O artigo começa com The Game dizendo: "Cheguei a um ponto da minha vida em que senti que estava prestes a cometer suicídio." O escritor do artigo comentou que The Game carregava muito peso nos ombros, que ele passou por muitas mudanças e enfrentou mais dramas do que qualquer um gostaria. O entrevistador então perguntou sobre o título do álbum de The Game, The Doctor's Advocate. "Você disse no passado que você e Dre têm uma relação de pai e filho, uma relação de mestre e aprendiz, mas parece que essa relação mudou, pelo menos no que diz respeito ao trabalho. Há rumores de que Dre não trabalhou no novo álbum e que você não está mais na Aftermath, que foi transferido para a Geffen. Qual é a situação agora?" The Game respondeu: "A situação é que eu e 50 decidimos seguir caminhos separados. E, nesse sentido, muitas coisas foram abaladas. Honestamente, eu vou ser 100% real. Eu não sei exatamente com quem estou assinado. Só sei que Interscope e Geffen estão disputando sobre qual selo estará no álbum. Mas o selo J-Unit não vai aparecer na capa. Você pode ver o logo da Aftermath, pode ver Interscope, mas com certeza vai ver Black Wall Street na capa. Já trabalhei no estúdio com Dre neste álbum, tive batidas do Dre no começo, trabalhei com ele desde o início do projeto." O entrevistador continua: "Quando você soube que sua situação com a gravadora estava mudando e que havia a possibilidade de você não estar mais na Aftermath?" The Game explica: "Quando comecei a ir contra a corrente e fazer o que Dre me disse para não fazer, que era responder ao 50, quando fiz isso, senti que traí o Dr. Dre, mas não existe rancor. Eu precisava fazer o que tinha que fazer para manter minha carreira. Agora, eu me arrependo do que fiz em relação à briga com a J-Unit? Não, porque agora me sinto livre e posso me sustentar sozinho. Dre foi produtor executivo do último álbum, mas no The Doctor's Advocate, se você olhar a capa, vai dizer Executive Produced by The Game. Isso significa que, se o álbum se tornar um clássico, ele vai ter que me dar meu respeito, porque eu escrevi, cantei e produzi outro álbum clássico sem o 50. Então, finalmente chegou o tão aguardado mês de novembro de 2006. E em 7 de novembro de 2006, ele lançou um remix marcante que não se via no hip-hop há muito tempo. O One Blood Remix oficial, apresentando uma grande variedade de artistas. Ao todo, 23 artistas participaram da faixa, incluindo Jim Jones, Snoop Dogg, Nas, T.I., Fat Joe, Lil Wayne, Anywhere, Jadakiss, Styles P, Fabulous, Rick Ross, Twist, Chamillionaire, Slim Thug, Young Dro e Evangel. The Game disse em uma entrevista de 2007 que ligou para o 50 Cent para ele entrar no remix de One Blood. E claro, como todos nós sabemos, o 50 recusou. The Game fez um verso para Lloyd Banks, nessa música que foi muito bom, onde ele fala que o Lloyd Banks vendeu apenas 140 mil cópias de Hat Leplet. Uma semana depois, em 14 de novembro de 2006, The Game lançou oficialmente seu segundo álbum, The Doctor's Advocate. E em 21 de novembro de 2006, os números oficiais de vendas do álbum saíram. O álbum estreou em primeiro lugar e vendeu quase 360 mil cópias na primeira semana. Embora isso estivesse longe do objetivo de 1 milhão de cópias na primeira semana e vendesse menos que o álbum de estreia The Documentary, ainda foi um grande sucesso, por estrear em primeiro lugar e receber boas críticas. Kelefa Sane, do New York Times, elegeu o Doctor's Advocate o melhor álbum de hip-hop de 2006 e o sexto no geral. O conceito de The Doctor's Advocate é vingança. The Game disse: "Eles não achavam que eu conseguiria fazer isso sem o Dre. Sempre disseram que 50 matou minha carreira, me odiavam individualmente. Mas agora que o The Doctor's Advocate saiu, é como remédio. E você vai ter que tomar. Se eu tiver que forçar, colocar na sua boca, empurrar o comprimido, é isso que esse álbum representa para mim, para o mundo, para o hip-hop, para meus fãs." Uma das faixas mais aclamadas pela crítica é a track 10, intitulada One Night. Nela, The Game explica as frustrações que teve nos últimos 12 meses, principalmente vindas de amigos e familiares próximos, antes de seu grande sucesso. Com a fama, muitas pessoas mudam e passam a não te ver como humano, mas como um caixa eletrônico. Em dezembro de 2006, devido ao sucesso do álbum, 50 Cent provocou The Game, usando uma camiseta do álbum The Doctor's Advocate, em Los Angeles, reagindo ao sucesso de The Game, pois sempre afirmou que não se importa com as vendas do game, já que ele recebe 25% de qualquer venda.
Em janeiro de 2007, as faixas que The Game e Dr. Dre produziram no final de 2005 vazaram na internet. Foram 6 faixas produzidas por Dre, planejadas inicialmente para o álbum, mas The Game decidiu lançar o álbum sozinho, sem Dre e sem 50. Então, essas faixas não entraram na versão final. The Game explicou por que não colocou essas músicas em uma entrevista recente. But for me, he wasn't there, and I didn't really understand why not until, you know, like recently. And he was just, me and Dre had a conversation, and he was just like, you had everything figured out. Wow. Nobody couldn't tell you. So to sit you down or to push you in this direction, it wasn't going to work. So I didn't have the time to waste for you. He couldn't A&R develop the way he was doing. He couldn't do it. He was like, I told you not to do a mixtape before your album. You did it. I told you not to beef with 50. You still did it. He was like, I just sat back. I knew you would, you know, probably come out okay, but there was a, you know, a small percent that you might not make it out at all. And I didn't want to have my hand in that. So that's why he stepped back. And I didn't know until a conversation I had with him recently. So I put those songs on the internet myself, the ones that Dre did, because I didn't want him to have any involvement in the album. I was pissed off at him for what I felt like was choosing 50's side. And but I mean, financially, Interscope, Aftermath, as a structure, I would have done what Dre did. I mean, 50 was making, he was the bulk of the money. And also as a business, like, I mean, he was contracted to, you know, Jimmy Iovine and Interscope as well, so he couldn't jump out the window for his little homie he considered a talented artist that he signed. And now I understand that, but I didn't then. So I didn't want Dre to have anything to do with my album. Lembre-se, The Game tinha apenas 26 anos nessa época. Ser capaz de superar todas as dificuldades com as costas contra a parede e sentindo-se contra o mundo não é algo que muitos artistas conseguem. Ele persistiu, lançou um álbum número 1, e até o momento da gravação deste vídeo, o álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias mundialmente. Esse álbum é amplamente considerado pelos fãs como a melhor obra de The Game. E assim finalizamos a parte 2 dessa série.